Atendimento para o Pegmonte, online ou presencial? Qual é a melhor opção? Bom, eu sou Daiane Cris, seja muito bem-vindos a esse canal, onde eu falo para você que é decoradora de Pegmonte, que está iniciando nesse mercado, mas que quer sair do amadorismo para faturar como uma verdadeira decoradora profissional. Fazer os atendimentos de forma online ou de forma presencial. Qual é a melhor opção? Hoje eu vou trazer nesse vídeo para você os prós e os contras de cada uma dessas duas opções que nós temos hoje em dia para atender os nossos clientes no Pegmonte. Eu quero trazer então para você quais são as vantagens de você fazer o atendimento de forma presencial no seu negócio de Pegmonte. Vamos lá então. A primeira vantagem que se tem quando faz o atendimento presencial, né? Quando você tem uma loja física e o cliente vai lá presencialmente fechar o contrato com você, a primeira vantagem que você tem é o contato, você conseguir estabelecer uma conexão com o seu cliente. O cliente ele vai falando através do comportamento dele, você já sabe o que ele está procurando, você começa a entender um pouco mais da necessidade dos seus clientes. Isso a gente não consegue de forma online, né? Porém, quando você tá ali com a pessoa na sua frente, cara a cara, você consegue saber se ela tá gostando, se ela de repente não tá gostando dos kits que você tá mostrando. Aí você olha para ela, já consegue identificar, eu acho que ela tá achando caro, eu acho que ela não gostou muito disso, eu acho que ela gosta mais daquilo. Esse contato, o atendimento presencial, ele te oferece, porque você consegue estabelecer essa conexão mesmo com o cliente no formato presencial. Outra vantagem que você tem quando você atende o seu cliente de forma presencial é justamente você ter um ambiente onde o cliente ele pode chegar e olhar os seus kits. Ele vai olhar o seu material, nada melhor do que olhar, colocar a mão, porque a gente atende de forma online, o cliente acaba chegando e vendo o acervo só na hora que ele vai levar para casa, né? Agora, quando você atende de forma presencial, o cliente ele tem esse contato com o material também. Ele vai olhar, de repente você tem algum kit exposto na sua loja, ele vai olhar o material, vai identificar a qualidade das suas peças. Para o cliente, isso é também muito bom, né? Porque ele consegue ter esse contato, ele consegue colocar a mão, ele consegue ver, ele consegue identificar alguns detalhes que de repente, de forma online, através das imagens, ele não conseguiria fazer. Esse é um ponto bastante importante que tem, né, de vantagem de você fazer o atendimento de forma presencial, tá? Outra coisa que é importante destacar com relação ao atendimento presencial é com relação a você poder mostrar o seu portfólio muito mais além dos temas que o cliente está pedindo. Porque quando você faz o atendimento de forma online, o cliente chega e já fala, eu quero o tema tal. Você já vai enviar de forma bem direcionada, vai enviar aquele tema para o cliente já escolher. Agora, quando você está ali com o cliente ao seu lado, você consegue mostrar também outros trabalhos que você já fez, você consegue falar para ele, de repente a gente pode alterar isso aqui, fica muito mais fácil, porque a comunicação acaba sendo mais direcionada, porque o cliente está ali, de repente ele faz alguma pergunta, você, por exemplo, eu queria um vaso maior, aí você já chega e fala para ele, eu tenho essas opções aqui. Porque quando a gente mostra para o cliente a imagem, ele não tem essa noção do tamanho que vai ser um kit, do tamanho que esse kit vai ocupar. Agora, por exemplo, se eu dissesse, eu tenho essa decoração, é um kit aí que ele ocupa uma parede de 3 metros. Eu tenho uma decoração de um kit que ocupa uma parede de 2 metros. Isso, o cliente ele não tem noção. Agora, quando você tá ali no seu ateliê, o cliente está sendo atendido por você, você vai falar, essa decoração ela ocupa essa parede daqui até ali. É desse tamanho que vai ficar o cenário desse kit. Então, esses fatos, eles são mais
palpáveis, né? É mais fácil para o cliente entender quando ele está ali na sua presença, quando você está ali explicando para ele. Essas são algumas das dificuldades que com a internet, de forma online, a gente não consegue ainda resolver. Porque, infelizmente, a gente precisa do contato, às vezes precisa ver mesmo para entender como que é o que você está falando, o que você está tentando explicar. Essa seria uma das principais vantagens do atendimento presencial. E sem contar que quando você tem uma loja física, você acaba tendo aí, transmitindo um pouco mais de confiança para aquele cliente que ainda não te conhece, né? Aquele cliente que está vindo sem indicação, de repente encontrou você nas redes sociais, mas ele quer um ponto físico para visitar. Ele não tem muitas referências suas ainda, tá? Esses então seriam os principais pontos, as principais vantagens de você conseguir ter um ponto físico, né? Fazer o atendimento físico. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens de você ter esse ponto físico, né? De você fazer esse atendimento presencial. E uma dessas desvantagens tá totalmente ligada aos custos, né? Quando você tem um ponto físico, você acaba tendo custos muito maiores do que se você atendesse aí na sua casa e fizesse os atendimentos de forma online. Não que você não vá ter custos, né? Mas eles são maiores quando você tem um ponto físico. Por exemplo, você tem uma loja aí no centro da cidade, você vai acabar pagando o aluguel mais caro, vai acabar precisando aí investir em equipamentos, infraestrutura para montar a sua loja, você acaba precisando às vezes de algum funcionário, porque um ponto assim que pega bastante é a questão de ter um horário para abrir e um horário para fechar. Aí de repente vai funcionar no horário de almoço, você precisa ter alguém para cobrir você quando você precisa sair, quando você precisa sair para almoçar. Todas essas questões, elas acabam sendo aí de certa forma desvantagem quando você se compara com o atendimento online, né? Que é importante a gente balancear, pesar qual que vai ser melhor para você, qual vai trazer mais vantagens para você, né? Dentro da sua realidade, aí dentro da sua cidade, qual que vai ser melhor, qual que vai atender mais às suas expectativas. Porque de repente você pode estar querendo abrir um negócio aí físico, fazer atendimento físico, abrir uma loja no centro, mas os seus atendimentos na maior parte são feitos de forma online. Então tem que compensar, tem que ver se compensa para você esse investimento. Como eu estou trazendo aqui os pontos positivos, também os pontos negativos, né? De ter um atendimento presencial, de ter uma loja física, porque como eu falei, você tem custos maiores, você acaba precisando dispor de horário para estar ali o tempo todo na loja, de repente precisa de mais pessoas para estar ajudando você a cobrir horário, a fazer atendimento de cliente quando você não pode. Então, essas são, de certa forma, algumas desvantagens de você ter um ponto de atendimento presencial para o seu Pega e Monte. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens de você trabalhar de forma online. A gente sabe que depois da pandemia, o online ganhou uma força gigantesca. Então, praticamente todo mundo utiliza o WhatsApp, as pessoas elas têm maior facilidade. Até, por exemplo, a minha mãe que não utilizava celular de jeito nenhum, não utilizava WhatsApp, nada, com a pandemia, com a necessidade, né, de se comunicar, acabou aderindo também. Então, o atendimento online, ele acaba sendo um facilitador para o seu cliente. Por quê? De repente, o seu cliente está em horário de almoço, está trabalhando, mas está em horário de almoço, consegue resolver tudo ali rapidinho, sem precisar se deslocar. Isso acaba facilitando a vida do seu cliente, né? E a sua também. Porque uma das vantagens de você trabalhar com Pega e Monte com atendimentos online é justamente essa flexibilidade no seu atendimento. Não importa onde você estiver, você vai conseguir atender o seu cliente. Você não precisa, igual a loja física, você não precisa estar lá naquele horário para atender o cliente. Independente de onde você estiver, o cliente mandou uma mensagem, assim que possível, você já vai lá, responde. É uma das principais vantagens do atendimento online, né?
E a questão também de você conseguir atender mais de um cliente ao mesmo tempo. Enquanto que numa loja física, um ambiente físico, você precisa atender, às vezes marcar um horário para mostrar para o cliente o portfólio, você precisa fazer um atendimento mais individualizado, né? Respeitando ali, você não vai conseguir colocar duas pessoas na sua sala e atender as duas ao mesmo tempo. Diferentemente do atendimento online, que você pode estar conversando com as duas pessoas ao mesmo tempo. De repente você enviou os temas para uma escolher, você já vai lá, atende a outra, já envia os dados para a pessoa. É tudo mais simples online, né? Porque a gente consegue de uma forma mais ágil fazer os atendimentos, fazer os fechamentos de contrato, de forma bem facilitada, tanto para você quanto para o seu cliente. A outra coisa também é a própria flexibilidade de horário, né? Porque, diferente da loja física, você não precisa abrir sua loja às 8 da manhã e fechar às 6. Independente do horário, você pode atender. Inclusive, uma das vantagens que muitas decoradoras, quando elas iniciam, normalmente têm outro emprego, outro trabalho. E mesmo assim, elas conseguem fazer os atendimentos, independente se estão em casa ou não, consegue atender o cliente ali através do WhatsApp, consegue marcar, de repente, alguma reunião com o cliente futuramente. Mas o atendimento inicial é feito através do WhatsApp. Por isso que atendimento online, ele ganhou tanta força, justamente por essa flexibilidade em todos os sentidos, seja de horário, seja de espaço, acaba te dando aí uma oportunidade maior de você conseguir escalar com relação a atender mais de um cliente ao mesmo tempo. Isso é muito bom, porque facilita a nossa vida, né? Agiliza, dá praticidade para você. Você pode estar na sua casa, pode estar trabalhando em outro lugar e ainda assim conseguir atender os clientes, né? Agora, quanto às desvantagens de você fazer o seu atendimento de forma online, é justamente a vantagem do atendimento presencial. A questão de você ter o contato com o seu cliente, de você saber muito mais sobre os gostos, sobre o comportamento do seu cliente, de você olhar para o seu cliente olho no olho, sabe? Isso aí não há nada que substitua o contato presencial, né? Mesmo que a gente tenha conhecimento do cliente, vá analisando de acordo com as locações, de acordo com o que ele está gostando, a gente não consegue identificar nas expressões quando você tem um contato presencial. Esse é um dos pontos negativos, né? É uma desvantagem do atendimento online. Uma outra desvantagem que a gente encontra com relação ao atendimento online é que se você não fizer as conexões corretas, por exemplo, as preparações corretas para atender esse cliente, você pode acabar não conseguindo fechar contratos. Por exemplo, se você faz anúncio, faz divulgação lá nas suas redes sociais, para onde você vai mandar esses clientes? Você tem um WhatsApp Business? Você tem um catálogo bem feito, bem produzido? Porque se você não tiver, sabe, essa estrutura bem produzida, bem montadinha, você acaba perdendo os clientes, você acaba não conseguindo atender o cliente com todas essas funcionalidades que eu acabei falando. Agilidade tanto no atendimento do cliente, tanto no fechamento do contrato, você acaba dificultando. Um exemplo, se você não tem um portfólio pronto, montado, o cliente chega para você e pede, eu quero o tema tal. Aí você fala, não tenho essa foto, eu não tenho esse tema ainda. O que você precisa fazer para atender esse cliente? Você precisa já se antecipar, ter imagens, se de repente você não tem aquele tema ainda, já começa a pesquisar como é que eu vou fazer esse tema, eu não quero investir no painel, como que eu vou montar esse tema sem precisar fazer esses investimentos, sabe? É se antecipar mesmo. E essa é uma das desvantagens quando você faz atendimento online, porque às vezes, se você tá ali trabalhando em casa, você consegue, eu tenho esse tema, mas eu não tenho uma foto. Você vai lá, tira foto, manda para o cliente. Agora, se você está trabalhando fora, já não consegue fazer isso. E se você, por exemplo, não tem o tema ainda, não comprou e gostaria de atender o cliente, não vale, gente, de jeito nenhum, mandar foto só do painel e do trio de cilindro.
Mas o que você pode fazer? Manda uma foto para o seu cliente de algum tema que você já montou, que você poderia fazer igual aquele tema, tá? Por exemplo, se você trabalha com kits padronizados, você mostra para ele, ó, essa é a forma que eu decoro, esses itens que compõem os kits, esse daqui, ó, vai ser a forma com que vai ficar a sua locação, o seu kit de locação. O cliente, ele vai entender com mais facilidade. Falando assim, é muito mais fácil. Agora, difícil é expressar isso de forma online, né? Então, por isso que essa é uma das desvantagens de você trabalhar e de fazer o atendimento de forma online. Não conseguir essa comunicação ágil quando você não tem um tema. Por isso que eu falo, é importante você já pensar, quando você não tem um tema, o que você vai fazer. Temas que estão em alta. Ah, eu não quero apostar muito nesse tema, mas eu vou criar um formato de kit com esse tema sem que eu precise investir em painel, em cilindro, entendeu? Porque isso vai ajudar você caso um cliente venha procurar esse tema. Você não perde o cliente, não perde de fechar um contrato com ele, entendeu? Então, o que você precisa fazer? Precisa olhar para todas essas vantagens e desvantagens que eu trouxe para você referente a o trabalho, o atendimento online ou presencial do seu negócio de pega e monte. Qual deles é mais vantajoso para você no momento que você está vivendo hoje? É olhar para eles e entender, hoje eu estou iniciando, então não vale a pena para mim começar a trabalhar já de cara numa loja física, alugando aí um espaço, tendo custos maiores. Ou de repente é o contrário, você já pode falar assim, olha, eu quero começar o meu negócio de forma muito profissional, mesmo eu estando iniciando, eu quero fazer tudo certinho, quero começar da forma correta, já quero ter um espaço para mim, porque dentro da minha casa não cabe de repente, né? Então, o que você precisa fazer? Olhar e também uma coisa que é importante frisar, nada impede, gente, de você ter a sua loja física e fazer os atendimentos de forma online, porque vai acontecer. Da mesma forma que de repente você trabalha na sua casa, de repente vai ter algum cliente chegando na sua casa pedindo para ver o material, entendeu? O que você precisa fazer? Estar sempre preparada para as duas formas, porque pode acontecer do cliente vir chegar à sua casa, te pegar toda despreparada, toda desprevenida. Então é importante você ficar atenta para oferecer condições de atendimento de qualidade para o seu cliente, tá? E aí, me fala uma coisa, gostou dessas dicas? Alguma delas vai ser possível implementar no seu negócio de pega e monte? Então faz o seguinte, coloca aqui para mim nos comentários para eu saber qual dessas dicas aí vai fazer real sentido dentro do seu negócio de pega e monte. E eu vejo você no nosso próximo